Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês vêm deixando pra gente no nosso Instagram, sobreira.fábio, e também na comunidade do mordomo no WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição para você participar da comunidade. Lá a gente bate papo, nós tiramos todas as dúvidas e nós conversamos o tempo todo sobre investimentos, e lá a gente consegue servir muito melhor as senhoras e os senhores que querem aprender, ganhar mais e serem patrões e patroas cada vez mais ricos. Vamos então fazer um apanhado de todos os assuntos que a gente vem falando lá sobre ações. Você que quer investir em ações, mas sempre teve medo, agora você não vai ter mais desculpas. Se as senhoras e senhores gostaram desse conteúdo, não esqueçam de curtir, de compartilhar com quem vocês acham que tem interesse e de comentar se vocês já investem em ações e quais ações vocês estão investindo. Uma das perguntas que a gente mais recebe é: o que é renda variável e como ela difere da renda fixa? E a resposta para isso é que a renda variável, como o próprio nome diz, varia. E essa variação causa algumas incertezas. Não que a renda fixa não varie também. Afinal de contas, nós falamos no nosso último vídeo, renda fixa não é fixa, ela só é menos variável e tem sim um horizonte mais bem definido do que a renda variável. Mas no fim, ambas variam. Afinal de contas, o mercado é volátil para todo mundo. Uma outra pergunta muito frequente e bem simples é: o que é uma ação? E é uma pergunta muito válida. Uma única ação representa um pedaço da empresa. Uma empresa, quando resolve abrir o seu capital na bolsa, ela vai dividir esse capital em ações, a quantidade de ações que ela quiser, e vai começar a negociar essas ações na bolsa de valores, e a decisão de como a empresa vai dividir essas ações vai determinar o preço. Por isso que a gente sempre fala, uma ação custar R$1, R$2, R$10 ou R$50 não quer dizer que ela esteja barata. Afinal de contas, a decisão inicial de dividir as ações em pedaços iguais foi da empresa lá atrás. Elas costumam deixar a ação abaixo de R$100, mas também acima de R$1. Se a empresa ficar muito acima de R$100, as pessoas começam a comprar menos por causa de liquidez. Aí muita gente quer comprar lotes mais fracionados e menos dinheiro para investir. E se ficar abaixo de R$1 por muito tempo, a própria Bolsa de Valores obriga a empresa a fazer um agrupamento de ações, fazer várias ações virarem uma única ação para poder continuar sendo negociada acima de R$1. Outra pergunta também muito importante é: como posso comprar ações? Onde eu compro esse negócio? Compro na farmácia, compro na loteria, eu compro no supermercado? Onde eu compro ações? E a resposta para isso é: você compra ações no Home Broker. O Home Broker é um pedacinho, um lugar especial, um lugar sagrado que você tem no seu banco, na sua corretora, onde você consegue comprar e vender ações. É como se fosse aquele pregão de antigamente que o pessoal ficava: compro, vendo. Só que agora é tudo online, tudo em casa, muito fácil, e você não tem desculpa para não investir por causa disso. Afinal de contas, basta abrir uma conta, é muito fácil começar a investir. Outra pergunta também muito frequente e muito importante é: eu preciso ter muito dinheiro? Eu preciso ser um patrão muito abastado, muito rico? Preciso ter mordomos financeiros na minha vida para poder começar a investir? E a resposta, com certeza, é não. Você pode investir sozinho a partir de qualquer valor. A gente tem ação na empresa valendo R$1, R$10, R$50. Você pode comprar uma única ação, portanto, você pode começar a investir praticamente com qualquer valor. E como hoje a corretagem é zero, senhoras e senhores podem começar a investir sem nenhum custo, o que é excelente. Compradas ações, o que o pessoal mais quer saber é: como é que agora eu acompanho essas ações? E a resposta para isso é: na sua própria corretora você vai ter um lugar especial onde você vai ver todos os seus investimentos, provavelmente renda fixa, renda variável, vai estar tudo lá junto, fundo imobiliário, você vai ter ações lá fora, tudo vai estar no próprio aplicativo ou no site da sua corretora ou do seu banco. Mas também tem software que você junta tudo e olha tudo ao mesmo tempo para você entender seu portfólio global, o que também é muito interessante se você quer fazer uma administração melhor do seu portfólio. Dado que você agora já sabe o que é uma corretora, já abriu sua conta, já colocou um dinheirinho lá e já sabe como é que começa a investir, você precisa agora entender como é que você escolhe as melhores ações. E aí você vai ter que aprender um pouco de análise fundamentalista, análise técnica, olhar o setor macro e conseguir separar algumas empresas boas que tenha a ver com o seu portfólio. Tem ações que são mais resilientes, tem ações que são mais arriscadas. Você precisa entender isso antes de começar a investir. E você precisa saber que nem sempre vocês vão conseguir acertar. Afinal de contas, nem nós, analistas e mordomos financeiros, conseguimos acertar sempre. Eu gosto de dizer que ação é como ser pai. De vez em quando você vai ficar muito orgulhoso de tudo que você fez, de vez em quando você vai ficar decepcionado pensando:
aonde foi que eu errei. Agora, quanto aos termos importantes que as senhoras e os senhores têm que saber sobre investimentos, é importante entender, por exemplo, o que é o Ibovespa. O índice Ibovespa é um índice que engloba as maiores ações em negociação no país. Tem 90 e tantas ações, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e mais ou menos traduz o que é o nosso mercado. Afinal de contas, são as ações que estão mais sendo negociadas, mas elas não representam a totalidade das mais de 400 ações que nós temos na Bolsa, apenas algumas ações mais importantes. E aí o senhor pode estar se perguntando, tá bom, mas quais são os principais fatores que influenciam o preço das ações? Para responder isso, a gente precisa olhar para um monte de coisa, tanto as análises que eu falei, fundamentalista e técnica, o valuation, que é o quanto a empresa vale baseado em diversos cálculos, e também o humor das pessoas. É muito importante a parte psicológica, você saber o que você está fazendo, não ser mão de alface, como a gente fala, para vender boas ações no momento errado, e sim, ficar com boas ações pelo máximo de tempo possível e só vender se você achar que está no momento de vender por qualquer motivo ou qualquer critério que você determinou. E é importante você saber que quando a ação cai e está barata, se ela continuar sendo uma boa ação, você vai continuar comprando e não vai vender por qualquer coisa. Afinal de contas, o mercado de ações, por incrível que pareça, é o único lugar que a gente olha os itens que a gente gosta em promoção e sai correndo, fica desesperado, em vez de comprar cada vez mais. Uma outra dúvida comum que pode surgir depois é o que é ação ordinária e o que é ação preferencial. De uma forma geral, a ação ordinária é aquela que te dá direito a voto e ela termina com o número 3. Por exemplo, OIBR3. Uma ação preferencial é aquela que não te dá direito a voto e termina geralmente com 4, mas às vezes com 5 ou 6. Exemplo, OIBR4. Também temos as units, que são junções de ações ordinárias e preferenciais, que geralmente terminam com o número 11. Não vai confundir com o número 11 dos fundos imobiliários, são diferentes. Tem mais 3 termos que são importantes, que é o que é um IPO, que é uma oferta inicial, que é quando uma ação entra no mercado e essas ações começam a ser negociadas a partir do seu IPO. Também é importante saber que o mercado separa um pouco as ações. A gente tem ações que são pequenas, e pequenas, pessoal, é menos de R$1 bilhão, geralmente, que a gente chama de microcaps ou microcaps. Tem também as small caps, que geralmente são abaixo de 3 ou de 5 bilhões de reais. E tem as blue chips, que são as maiores empresas da bolsa, que geralmente são negociadas acima dos seus 100 bilhões de reais. Aí a gente tem a VEG, tem a Vale, tem a Petrobras, tem os bancões e outras grandes empresas da nossa bolsa. E aí você se pergunta, tudo bem, mas como é que eu vou criar um bom portfólio de ações? E a resposta para isso está estudando. Se você não tiver tempo para estudar, senhoras e senhores, vocês vão ter que contar com profissionais como mordomos financeiros como nós para poder ajudar, mas o ideal é que vocês estudem um mínimo para poder entender o que estão fazendo, entender como é que funciona o mercado, para que mesmo sendo ajudados, vocês saibam que não estão sendo, por exemplo, enganados, possam ter um mínimo de consciência do que é o mercado, por isso que a educação financeira é tão importante no nosso país. E aí vem a importância de, antes de começar a investir, definir quais são os seus objetivos financeiros. Objetivo de curto prazo geralmente não são condizentes com investimento em ações. Por exemplo, quero casar ano que vem, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa no ano que vem, daqui a 1 ano, 2 anos. As ações não são as mais indicadas, já que o preço das ações pode cair e você acabar não conseguindo casar e convidar todo mundo, ou comprar só metade da casa, ou então não conseguir comprar aquele carrão que você queria. E aí, nesse caso, o melhor investimento é de fato a renda fixa, que tem um ganho muito mais constante, principalmente as rendas fixas com o prazo de vencimento dentro daquilo que você estipulou. E aí, depois que os senhores e as senhoras já estão investindo, já estão comprando os ativos, a dúvida que vem é: como é que eu faço agora para acompanhar isso? Eu preciso acompanhar todo dia? E a resposta para essa pergunta é: não. Não precisa. Você pode simplesmente escolher boas empresas e seu objetivo não é day trade ou mesmo swing trade, é o buy and hold, comprar para o longo prazo, aí você vai precisar olhar muito menos para as ações, não precisa acompanhar o mercado todo dia. Mas se você quiser ajuda para acompanhar o mercado todo dia, você vai ter que comprar relatórios de análise como os da Harami Research, ou ter pessoas olhando seu portfólio para você, tomando conta do dinheiro para você em carteiras administradas, ou de uma consultoria como nós temos na Invest Consultoria, e aí você fica muito mais tranquilo e as senhoras e senhores, patrões, podem ficar mais sossegados nas suas praias, nas suas casas de campo. Como dizem, o mercado financeiro é o único lugar onde pessoas que andam de Mercedes confiam seus dinheiros a pessoas que andam de metrô.
E aí, as senhoras e senhores, sabendo agora como investe, a pergunta é, tá bom, mas você consegue me dar alguma dica? Como é que você está vendo o mercado? O que você acha das ações hoje? E essa pergunta é muito pontual. Como eu falei, você tem que acompanhar. Tem setores mais resilientes, como o setor bancário, o setor elétrico, por exemplo. Tem setor mais arriscado, como o setor de commodity. Você precisa saber qual é o seu nível de risco e qual é o tamanho da mão que você vai apostar. Afinal de contas, por mais que você faça apostas conscientes, a Bolsa de Valores também é uma aposta, assim como a renda fixa é uma aposta, assim como qualquer investimento é uma aposta e é uma aposta no seu futuro. Basta você saber apostar do jeito direito. E aí muita gente acaba perguntando, muitas vezes, como cada ação se comporta dentro de algum cenário. Por exemplo, a alta do petróleo influencia quais empresas? Influencia as empresas petroleiras, por exemplo, a Petrobras, influencia a 3R, influencia a Prio? Influencia, mas quais se influenciam mais? As empresas como Petrobras, que é uma empresa pública, que tem um monte de cenário político envolvido, acabam influenciando menos no preço do petróleo, mais na política. Já as empresas que são mais puras, que a gente chama de empresas de petróleo pura, que é as Junior Oil Company, que são empresas privadas, elas acabam se influenciando muito mais pelo preço da commodity. É importante então você seguir. Mesma coisa, dólar cai, dólar sobe, as empresas que exportam mais vão ter mais dificuldade se o dólar estiver baixo, as empresas que importam mais vão se beneficiar, e isso é normal, o mercado vai acompanhar isso o tempo todo, e você precisa saber sim como é que a sua empresa está se comportando em qualquer cenário. E os impostos, Fábio, como é que eu faço para poder pagar imposto da renda variável de ações? E boas notícias, você tem uma boa isenção quando vende ações até 20 mil reais, você não paga imposto vendendo 20 mil reais por mês, e também os dividendos que você recebe, aqueles gordos dividendos das boas ações pagadoras de dividendos, não pagam também imposto de renda, pelo menos por enquanto, a gente não sabe ainda, o governo quer taxar, mas a gente fala mais de dividendos no nosso próximo Pergunte ao Mordomo. Uma outra pergunta frequente que nós recebemos é: Mordomo, existe algum meio infalível de nós comprarmos ações e não perdermos dinheiro? E a resposta para isso é sim, existe um meio, basta você comprar na baixa e vender na alta. O problema é que ninguém sabe quando é a baixa e quando é a alta. Então, se as senhoras e senhores estão preocupados com isso, as senhoras e senhores provavelmente vão perder dinheiro na bolsa, porque não é assim que se investe. Você vai tentar, você vai olhar o gráfico, vai olhar as condições da empresa, mas muitas vezes nós vamos errar. O importante é você comprar boas ações a bons preços e esperar o tempo certo. Assim, vocês enriquecem com certeza na Bolsa de Valores. E aí, para quem gosta de acompanhar notícias, a pergunta que a gente mais tem é: Mordomo, mas e a taxa de juros? E a política? E a macroeconomia? Isso influencia nas empresas? E é claro que influencia. Todo o ambiente que a empresa está influencia, mas a parte micro é sempre mais importante do que a parte macro. Micro é o que acontece dentro da empresa, olhar os balanços da empresa, porque afinal de contas, preço segue o lucro, segue o resultado das empresas. A parte macro vai dar um apanhado geral do que vai acontecer no curto prazo. Se a sua intenção é negociar no curto prazo, sim, o macro é muito importante, mas no longo prazo, grandes empresas, boas empresas vão sempre dar lucro e crescer em qualquer cenário. E por último, mas não menos importante, uma pergunta que a gente recebe bastante é: Mordomo, posso perder todo o meu suado dinheiro investindo em ações? E a resposta é: sim, se você não seguir tudo aquilo que a gente fala aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro, não estiver na nossa comunidade do Mordomo, não estiver seguindo a gente lá no Instagram, sobreira.fabio, e não estiver fazendo perguntas aqui no comentário, vocês, senhoras e senhores, infelizmente, podem sim perder todo o vosso dinheiro. Então eu aconselho vocês a continuar com a gente, a seguir a gente e a não deixar que isso aconteça. Afinal de contas, estamos aqui para servi-los e para torná-los, senhoras e senhores, patrões e patroas, cada vez mais ricos.